Gravando. Então, boa tarde, pessoal. Hoje o nosso tema é compliance. Compliance ou integridade, programa de integridade. Eu vou compartilhar minha tela e a gente já começa. Estão vendo minha tela? Sim. Sim. Entrando o Marlon aqui. Estou conseguindo ver. Apareceu aqui na minha tela. Mas eu vou estar aqui agora focada na apresentação. Se realmente vocês puderem admitir, se não puder, não conseguir, me avisa, tá? Que eu não vou ter um ajudante aqui da Engaja Brasil. Bom, hoje eu acho que é o nosso quarto, né? A quarta palestra. Tivemos que antecipar, hoje nós vamos falar então do programa de integridade ou compliance no terceiro setor. E que é tema, inclusive, do assessment, que muitos de vocês já fizeram, né? E aí devem... A gente vai ter muita troca aqui, acho que hoje. Vou passar aqui por esse slide também, que vocês já me conhecem, né? Não é a primeira vez. E como que vai ser a nossa jornada nesse tema. Primeiro que é um panorama e uma história do como chegamos até essa questão tão forte com relação a programas de integridade ou compliance, não só no terceiro setor, como no segundo setor também, né? Então, eu acho que é importante para contextualizar, para todo mundo também estar na mesma página e entender, né, a dinâmica da história mundial com relação a esse tema. Depois a gente vai falar de compliance, especificamente da legislação e o programa de compliance, que é usado o nome integridade no Brasil, né? E depois a gente vai falar das principais vulnerabilidades riscos, né, que atingem o terceiro setor. Não é conclusivo, mas os principais, só para que a gente sempre fique com esses no radar, tá? No nosso trabalho do assessment, a gente mapeia os riscos, né? As práticas não atendidas mapeia riscos, e a gente chega a 62 riscos inerentes ao terceiro setor. Aqui eu estou trazendo, acho que uma meia dúzia, é bem pouco, mas são os principais, vocês vão ver. Então, essa é a nossa dinâmica do dia, beleza? Então, corrupção no mundo e até o impacto disso tudo no Brasil. Quem daqui do grupo já viu ou conhece algo nesse sentido, com relação à linha do tempo? Conhece, Célia? Conheço muito. Eu trabalhei com... Bom, nós, né, Cris, trabalhamos juntos com estatais, né? Na época que... Acho que você ainda trabalhava na época que as telecomunicações eram estatais, né? Sim, trabalhei na Bosch Telecom, a gente trabalhou juntas. Isso. Era continua sendo até hoje uma prática, infelizmente, comum, esses acordos, né? Entre empresas para determinar quem vai ser o vendedor de determinadas concorrências, como também você superfaturar para que as pessoas que estão ali comprando, né, aí é uma fatia, né, eles dividem entre várias pessoas, mas superfaturam e aí uma parte desse dinheiro é rateada entre essas pessoas. É isso, né, Cris, que você está falando, né? Corrupção é uma das atividades de corrupção, é isso que a gente, o panorama que eu vou trazer aqui é os impulsionadores para mitigar isso, né, e que não acontece só aqui no Brasil. O Brasil, infelizmente, Mas eu é não um sei dos piores. se esse tipo, esse é um dos exemplos, são vários, né? Mas esse aqui é Sim, um exemplo que a gente, por exemplo, como ONG, tem que se blindar, né? Eu com imagino que... certeza, e é isso que eu vou falar aqui lá no final, as vulnerabilidades. Tá. Mas o panorama geral, eu vou lá para a nossa linha do tempo que eu montei. Tudo começa em 1945, pós-Segunda Guerra Mundial, nasce a ONU. Todo mundo já ouviu falar, né, na ONU. E o Brasil é um membro fundador.
o Brasil. Ele é um país membro fundador da ONU, em 1945, tá? Em 48, a ONU divulga a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quem já leu essa declaração, que só tem 3 páginas? Terceiro setor, todo mundo tem que ler, pessoal. Quem leu? Levanta a mão. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Antônio, você leu? Sim, sim, é bem simples e bem Atual, né? atual, ampla, né? Exatamente. Exatamente. Quem mais leu? Quem não leu, primeira lição de casa importantíssima. Célia, já leu também? Leu? Que bom. Bom, pessoal, eu recomendo de verdade para todo mundo ler, são 3 páginas, muito atual, apesar de ser feito em 48, e ele traz muito forte a questão da integridade do ser humano, né? Estavam pós-Segunda Guerra, e trazendo muito forte a igualdade, a justiça, a dignidade humana. As questões do clima não tem ali escrito, mas está subentendido. Então, todos devem ler e isso conversa demais com o terceiro setor. O impacto disso é que serviu de base para tratados posteriores, né, sobre direitos civis, trabalhistas, ambientais e anticorrupção. Então, é um marco muito importante aqui na linha do tempo. Em 77, os Estados Unidos inaugura a lei, a primeira lei anticorrupção no mundo, veio dos Estados Unidos, que é a FCPA. Não sei se alguém já ouviu falar também. Antônio está com a mão levantada, quer falar? Não, não, foi sem querer. Não? Bom, sobre esse marco, eu recomendo vocês, quem não viu, veja o filme Todos os Homens do Presidente. Quem já viu esse filme? Então, vejam esse filme, fala, né, desse marco histórico importante e que toda essa linha do tempo que nós estamos falando de corrupção, mas a corrupção ela toca todas as questões sociais e climáticas e meio ambiente, né? Esse filme está na Amazon, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada, Todos os Homens do Presidente. Então, o que aconteceu em 77? Ah, os Estados Unidos nasceu essa primeira lei porque tinha, por conta de muita corrupção, pagamento de propinas para pessoas públicas de outros países e concorrências desleais, né? Aí que iniciou a primeira lei anticorrupção no mundo. Ela não ela não traz exatamente a mesma característica que a nossa trouxe, porque a nossa já veio no tempo mais para frente, né? Foi em 2013, e no caso dos Estados Unidos, ele tem a responsabilidade subjetiva. O que a gente traz é objetivo, ou seja, os dirigentes da organização são responsáveis objetivamente, né? E essa dos Estados Unidos não é objetiva, ela é subjetiva, mas ela é forte, e inclusive a Odebrecht, porque a amplitude dessa lei, desde 77, ela ainda é viva nos Estados Unidos, a amplitude é mundial. Então, por exemplo, a Odebrecht já teve multas aí de mais de 2 bilhões, 2,6 bilhões, tendo que pagar lá nos Estados Unidos por conta de práticas desleais, né? Então, ela pega até empresas fora dos Estados Unidos, beleza? Depois, em 97, veio a Convenção da OCDE contra o Suborno Internacional, e ela também traz um marco importante para a nossa história, porque o,
obriga os países signatários, e o Brasil era signatário desde 45, lá na ONU, a também começarem a se movimentar nesse sentido de suborno internacional. E aí, em 98, nasce a nossa lei de lavagem de dinheiro. Essa lei, depois, em 2012, com a Lei 12.683, ela foi reformulada e atualizada, né? Mas ela vem também com ela conversa com a lei anticorrupção, a de lavagem de dinheiro, ela fala muito com o terceiro setor, né? Porque nós estamos falando de um dos maiores riscos é receber recursos de empresas que estão querendo lavar dinheiro no terceiro setor. Então, é um risco gigantesco, não é? Tem que ser uma prática de todas as organizações olharem quem que tá, de quem é a empresa que está querendo doar para vocês. Então, essa lei, ela vem impulsionada porque o Brasil já estava na ONU, né, em 45, e por conta de muita corrupção que acontece no mundo, não é só no Brasil, no mundo. Então, o Brasil teve que, nasceu a lavagem de dinheiro em 98. Daí, em 2000, foi quando nasceu o Pacto Global da ONU. Só que ele nasce com 9 princípios. O 10º princípio, que é o anticorrupção, veio um pouco depois. E aí aqui ele vem com direitos humanos, trabalho e meio ambiente. E a adesão do Brasil à Convenção Antissuborno de Funcionários Públicos Estrangeiros da OCDE. Então, vocês estão olhando aqui na linha do tempo, como é importante a gente ver isso, porque o Brasil, quando vem com algumas leis, é muito mais impulsionado pelos países de fora do que pelos nossos legisladores, né? Brasil, por ser um país em desenvolvimento e com um mundo globalizado, a gente não está sozinho. Então, isso acontece, essa agenda é puxada internacionalmente. Em 2003, veio a Convenção da ONU contra a Corrupção e a adesão do Brasil no Pacto Global da ONU. E aí nasce a rede local do Pacto Global, que é uma das primeiras redes do Pacto Global da ONU, uma das primeiras redes locais é a do Brasil, né? Inclusive, a Engaja Brasil, a gente acabou de entrar na adesão ao Pacto Global da ONU, essa semana passada. São mais de 2.000 empresas brasileiras que estão nesse Pacto Global da ONU, eles que puxam a agenda dos ODS, né, e que eu acho que vocês devem conhecer super bem. Então, em 2003, o Brasil adere ao Pacto Global da ONU. Em 2004 é que veio o 10º princípio, aí agora fecha os 10 princípios universais, entra mais forte a agenda do anticorrupção, que a gente chama de tão forte de compliance, tá? Em 2010, o Reino Unido nasce com uma outra lei mais forte do que a FCPA, que é a americana, onde ele traz a responsabilidade objetiva. Nessa lei do Reino Unido que a gente se baseou mais fortemente a nossa lei anticorrupção. Então, por isso que eu trouxe a lei da Inglaterra aqui para você. E aí, não estou conseguindo. Calma aí. E aí que, em 2013, nasce a lei brasileira anticorrupção. E aí, junto com ela, só que 2 anos depois, veio o decreto que regulamenta essa lei, e a partir de 2015, a gente pode dizer que as empresas começam a olhar para programas de integridade ou compliance, beleza? E aí o terceiro setor também entra nessa agenda, porque é uma lei que pega todos os setores. Beleza? Alguma pergunta? Então, contextualizando tudo isso,
vamos olhar aqui um pouco do panorama geral de corrupção que nós temos. Esse retrato tirei ontem lá da página da Transparência Internacional. E eu queria ouvir de vocês, o que que vocês acham, né? Depois do tempo todo, o Brasil melhorou, piorou? Como é que vocês acham que está o Brasil nessa história toda? Na última década. Cada vez, tá? Eu acho que se melhorou, melhorou muito pouco, viu, Cris? Porque ainda mais agora nos últimos, né, nos últimos eventos políticos aí, a gente ouve falar muito, já desde a época da Dilma, da questão do impeachment e etc e tal. Então, assim, parece que estão jogando várias coisas no ventilador. Eu acho que apesar de todas essas práticas, bom, eu não sei porque eu estou fora do mundo corporativo há bastante tempo, mas eu acho que apesar de todas essas práticas, de todas essas leis, ainda tem muita coisa para melhorar, muita mesmo, assim, sabe? No meu, sei lá, eu posso estar enganada, mas do meu ponto de vista ainda está engatinhando. Não sei se melhorou muito, muito, não. Mas aí, A gente está em 2025, já faz 10 anos, né? Que o decreto está de pé aí, desde 2015. 10 anos. O que vocês acham? Que melhorou ou piorou? Quem acha que melhorou? Cris, eu queria fazer uma contribuição. Eu acho que não piorou, mas ficou na mesma coisa de 10 anos atrás. Eu acho que só existe uma maquiagem muito mais bem feita, sabe? Mas por trás continuam os mesmos processos. Até porque o Brasil, a América, né, como até tem pontuado aí, é uma impunidade muito grande. Você vê pessoas que roubam sendo secretários, participando do executivo, do legislativo. Então, é difícil essas pessoas que têm esse perfil mudarem, né? E aí é como se fosse uma maquiagem, mas como se eles tivessem se modernizado. Agora eles são mais estilosos, são mais comunicativos, são mais democráticos, né? O povão. Então, assim, acontece aquela coisa de vir e ali, por debaixo dos panos, continua, como eu digo, e velando através de escolas construídas, hospitais, estruturas, né? Eu vejo muito isso pelo Ceará, né? A gente tem uma estrutura, aquela coisa muito bonita, e de repente, aonde se deve ter investimento em pessoas, em realmente assim na economia, no poder de aquisição, aí já não tem. Aí você procura onde é que está o dinheiro e você vê cada vez mais essas pessoas milionárias, helicópteros, né? Então, assim, o que eu acho que é que hoje houve uma maquiagem, aí o vermelho está um pouquinho menos intenso, é o que eu acho. Tá bom, quem acha que melhorou? Quem acha que melhorou? 10 anos de lei anticorrupção. Ninguém? Ninguém? Tassiana acha que melhorou da turma do Giló? Ou quer falar alguma coisa? Tava aqui refletindo, gente. Eu acho que melhorou, mas os argumentos, assim, né, tanto da Jaqueline quanto da Célia, são, de fato, a nossa percepção como cidadã, assim, de fato, a estrutura governamental, como se coloca, ainda tem grandes ralos, né, grandes dificuldades ali para enfim, a gente sabe que tem corrupção, é uma corrupção institucionalizada, é uma cadeia ali de ações que já vem articulada de gerações, mas eu, como gestora pública de formação, assim, eu acredito muito nas instituições e eu acho que há essas novas ferramentas que você pensar assim, esse índice, ele existe há 22 anos, não, 22? Você falou 10, mas Aqui, ó, 10 anos, porque no Brasil, no ele Brasil entrou em chegou 2013, mais recentemente. desde 2015 está
nós estamos agindo, né? A lei está aí com o Sim. decreto desde 2015. Exato. Então, são Numa 10 anos. perspectiva histórica, é muito pouco tempo, né? 10 anos são o quê? 2 gestões, praticamente, né? De governo. Mas eu acredito muito que as instituições estão se capacitando mais, assim, as formas de você identificar a corrupção e punir, eu acho que estão ficando um pouco mais estruturadas, ou a gente vem falando mais, eu vejo mais gente falando sobre esses assuntos, né? Por mais que as pessoas não sejam letradas, ou eu acredito que é um passinho de tartaruga, mas eu acredito que tenha melhorado, sim, né? Mas não tenho Alguém? argumentos concretos para dizer, por isso, por aquilo, mas eu acredito que aos poucos está melhor do que há 10 anos atrás, se já tem esse mecanismo Sim, para. é que eu estou questionando isso, gente, porque a gente antecipou essa apresentação e eu acabei pegando isso ontem à noite. Eu, assim como a Tassiana, estava achando que melhorou, mas não melhorou, gente. Olha aqui. A corrupção no Brasil está regredindo. Saiu de 43 pontos em 10 anos atrás, né? Em 12 anos já aqui, para 34. É muito triste. E regrediu da posição 107 de 69 para 107. Então, está piorando. Então, me questionei demais com relação a esses números, e é uma organização internacional, essa Transparência Brasil, né? Transparência Internacional, que é bem séria. Então, são dados reais. O que aconteceu entre 2020 e 2022 ali, né? Que estava acontecendo no Tassiana, Brasil. Tassiana, o que eu acho, assim, como a Cris falou, né? Infelizmente, mas é porque a gente tem que ir para dados. Assim como as ONGs têm que procurar o impacto através de dados, isso Com também certeza. tem que Esses procurar instrumentos dados, é que vão porque nos nortear, como exatamente. eu te falei, Exato. hoje tem muito evento falando sobre isso, muita coisa, muita propaganda, mas na real, os indicadores realmente mostram que a corrupção está cada vez maior, né? Então, assim, é só uma forma diferente, que eles agora são mais modernos mesmo. Eu estou vendo. Eu imaginei que tinha melhorado, mas olhando aqui os dados é muito preocupante. Aí eu fui atrás de alguns, coloquei lá no índice para vocês algumas manchetes sobre o tema, algumas estudiosos, né, falando do tema, e é muita coisa maquiada mesmo, né? E aí tem a ver mesmo com a falta de vontade aí dos nossos políticos de que isso realmente avance. O pior é que você sabe que eu sou contadora, né, de formação. Seu áudio mutou, Aqui, Cris. tá aqui. Tô me ouvindo? Aí eu fui ver os custos. Vamos mensurar um pouco, né? Essa história toda. Então, Cris, volta um pouco. Você estava falando que você é contadora, aí mutou e então é, agora vocês estão me ouvindo, né? Eu tinha mutado aqui. sim, sim. Sim, eu falei que eu sou contadora e eu fui atrás para mensurar o custo da corrupção no Brasil. O que isso impacta nas questões sociais, né? Então, olhando a fonte aí também da TCU, de 2023, 330 a 550 bilhões é a estimativa de indo para o ralo, dinheiro que equivale a 3 a 5% do PIB brasileiro. E mundialmente, o Fórum Econômico Mundial fala em 2,6 trilhões no mundo todo. Então, o Brasil aqui está com 330 a 550 bilhões indo para o ralo. E quanto que isso, né, vamos comparar agora com os principais investimentos que o Brasil fez em 23, também fui ver lá no planejamento. Saúde, que é o que mais investimos, ainda a corrupção está mais que a saúde. Quer dizer, a gente está regredindo
e nitidamente deixando de contribuir de fato com o que realmente importa, né? Então, esse cenário aqui que eu trouxe é só para a gente refletir e, assim, compartilhar com vocês, né? Porque acho que é importante a gente ter a clareza dos fatos, dos dados, e esses números nos falam muita coisa sobre esse tema que a gente vai conversar hoje. Beleza? Cris, só uma pergunta. Esse recorte, né? Que tristeza ver isso, né? Esses números. É muito Mas triste. esse recorte que você traz, por exemplo, se uma empresa privada sonega imposto, é uma espécie de corrupção de um recurso que não chega ao Estado, por exemplo. Isso é um tipo de corrupção. Aí está considerado aí. Se você tem, por exemplo, um deputado, um vereador, sei lá, alguém em cargo público que desvia verba, isso também é corrupção, aí também está considerado aí. Então, tipo, é um panorama geral de várias possibilidades de dinheiro que não chega à sua finalidade. Qual que é esse de corrupção? O que está sendo chamado de... Do lado da corrupção que eu estou trazendo do TCU, eu deixei lá no final do material o link da matéria onde traz a fonte do TCU. Ele não fala a metodologia, é uma estimação que o TCU, que é um órgão do governo, está trazendo, né? Não é qualquer fonte. Cris, Então, ele não, mas ele não detalhou como é que ele chegou nesse número. Mas é um número que trouxe na matéria, então eu estou trazendo para cá, porque a Cris, fonte é do TCU. Oi. se eu não me engano, a sonegação de imposto, ela não é corrupção. Ela é crime, mas ela não entra na corrupção, ela é outro bloco, entendeu? Ela é outro bloco, se eu não me engano. Eu também acho que não é mesmo. Corrupção são coisas, lavagem de dinheiro mesmo, é aquela coisa do funcionário público receber propina, o vereador receber propina, o prefeito receber propina, e aí esse movimento gera uma conta que sai mais cara para a gente, que a gente paga achando que está comprando uma coisa boa, tipo isso, entendeu? E aí metade desse dinheiro... Sim, e nessa matéria fala que, por isso que ele está indo para 550 bi, 330 é certeza, pode chegar a 550, porque ele até coloca, por exemplo, Lei Rouanet, tem 26 funcionários no Ministério da Cultura, na mesma matéria, está lá no link. Tem só 26 funcionários no Ministério da Cultura e 8.000 projetos por ano não conseguem fazer o olhar do pessoal do TCU, do Ministério da Cultura, que deveria fiscalizar a prestação de contas de Lei Rouanet. E isso tudo é um dado, só para vocês entenderem, por que ainda as empresas têm medo de dar recurso para incentivo fiscal? Para a KPMG, não cede incentivo fiscal, porque a prestação de contas já, já teve tantos escândalos e nunca para de ter escândalos. A gente não melhorou na questão, no quesito corrupção no Brasil e muito menos nos órgãos fiscalizadores do governo. Esse panorama é para chocar, fala aí, Célia. É para chocar para a gente poder ver olhar para o terceiro setor e ver o nosso papel do terceiro setor como é importante nessa matéria. Pode falar, Célia. Não dá para te ouvir, tá muda. Desculpa. A gente está falando aqui de órgãos fiscalizadores do governo, eu vou um pouco além, porque no caso aqui do nosso município, vocês sabem que existem os conselhos, né, que são órgãos deliberativos e fiscalizadores, eles também podem, além de deliberar, eles podem aprovar contas, determinados conselhos, né, e são compostos também de pessoas da sociedade civil. E aqui, por exemplo, esses órgãos que aprovam contas do governo,
já estão montados de maneira tal que eles não conseguem reprovar contas. Então, vai além, sabe? Além infelizmente, né? Vai além do que a gente possa imaginar, assim, como eles conseguem burlar todo um sistema para manter mesmo essa prática e ainda colocar num portal de transparência como se tivesse tudo bem, né? Quando na verdade, quer dizer, toda uma construção mesmo, é toda uma maquiagem, como a Tassiana e a Jacqueline bem colocaram, né? Na medida em que você vai criando um mecanismo, eles vão criando mecanismos para dizer que estão dentro, sabe? Assim, é uma coisa maluca, né? Mas eu sou pisciana e muito otimista e ainda continuo acreditando que vai melhorar, porque eu também acredito nas instituições, Eu sou não do leonina, mas eu também governo, acredito. mas eu acredito nessas instituições mais internacionais do que nacionais, e essa agenda sempre foi puxada pelas instituições internacionais. Nessas organizações e culturas, né, para além do Brasil, que entendem o quanto isso daqui mata vidas e prejudica uma série de coisas aí que a gente poderia estar em outro patamar. O Brasil poderia estar em outro patamar. Mas, enfim, vamos lá que tempo errado. Eu vou pular alguns slides. Esse daqui era mais informativo, da CEO da Transparência Internacional, que ela traz o quanto que isso é danoso, né? Tudo que a gente já sabe, para o mundo, para tudo. Isso aqui a corrupção afeta tudo, instituições, as pessoas, a sociedade, o nosso país, o planeta, tudo. Vocês leem? E o papel do terceiro setor. Eu acho que aqui cabe o olhar, só a introdução aqui da nossa conversa foi realmente, primeiro que me chocou, porque eu não sabia, para mim tinha melhorado, e agora entendendo a situação ainda mais forte ainda, o papel do terceiro setor nessa, para virar o jogo, para, né, ser um agente que possa ajudar a virar esse jogo, porque a sociedade civil, ela fiscaliza, ela pode mobilizar comunidades e ela tem, cria, né, transparência para suas práticas, ela conquista, né, estando organizada, para transparência para ajudar essa agenda anticorrupção. E aí entra a importância da governança e do compliance. Eu falo muito governança junto com compliance, porque uma não anda sem a outra, e vocês vão entender, acho que, mais quando eu entrar nessa parte do programa de compliance. Não dá para ter um programa de compliance numa organização sem ter uma governança estruturada que, que, que sustente esse programa, né? Beleza? Então, o que é o compliance, né? E aí a gente volta aqui para o termo compliance. Eu voltei aqui no compliance porque, apesar da lei brasileira falar em integridade, a palavra é portuguesa, eu sei que a gente é bombardeado por essas palavras em inglês do segundo setor, e muitas organizações podem não saber o que é o compliance, né? E para deixar claro que compliance ou integridade, vocês estão falando, é sinônimo. Então, programa de compliance é igual ao programa de integridade. E para que quem não conhece entenda, o compliance veio do verbo comply, que significa cumprir, estar de acordo, né? E aí tem a ver com as regras impostas, legislações ou regras internas da organização. Então, no âmbito corporativo de toda a organização, é estar em conformidade com as leis e agir de acordo com as normas e regulamentações, então, seja internas ou externas, impostas às atividades da organização, impostas por fora ou pela própria governança da organização, né? E aí isso é promover a cultura da integridade. E aí,
eu vou falar um pouco da lei brasileira anticorrupção, que traz o programa de integridade. Aqui na lei não fala programa de compliance, fala de programa de integridade, que é sinônimo, tá? As principais características dessa lei são essas três. Eu vou já... Multa altíssima, por isso que logo que nasceu ela, lá em 2013, que depois veio a regulamentação em 2015, as empresas, principalmente as maiores, as de grande porte, correram para se organizar e ter esses programas, porque as multas eram altíssimas, a responsabilização é objetiva. Lembra lá na linha do tempo, a lei brasileira, ela se espelhou na lei do Reino Unido, que era objetiva. E o que é isso? É o dirigente, ou os donos das empresas, ou aqui, no caso das organizações, o conselho de administração e os diretores, serem responsáveis objetivamente, ou seja, pessoalmente, por um ato de corrupção dentro da organização. Sabendo ou não sabendo. Se você não sabe, é porque entende-se que você não soube treinar ou colocar controles efetivos dentro da sua organização para evitar aquela corrupção. Então, ela é objetiva no Brasil. Então, o presidente, o diretor, a alta liderança responde pessoalmente, civil e administrativamente. Então, pode ir para a cadeia, como foi lá no início, quando teve a Lava Jato, a gente via muitos dirigentes sendo presos, né? E aí entra o programa de integridade, que é também chamado de compliance, com várias regras para poder trabalhar uma efetividade e mitigar todos os riscos inerentes aí com relação à corrupção. A multa, ela vai até 20% do faturamento anual, e aí, no caso das organizações, 20% da receita, né? Porque nem não é faturamento. E aí tem a possibilidade de redução por acordo de leniência. A responsabilidade objetiva, que eu já falei, responde à pessoa física, né? E também ela responde por terceiros que agem em seu nome. Então, não só dentro da organização, como a sua cadeia, que chamam cadeia de valor, né? Que são os terceiros que agem em seu nome. E aí, mais para frente, vocês vão ouvir que é o pilar dos terceiros, que aplica-se due diligence. Já viram falar essa palavrinha também em inglês? É por causa disso, por conta da responsabilização objetiva. Então, tem que olhar dentro, como é que estão agindo e colocando regras, e para fora também. Então, independente de culpa ou dolo, a responsabilidade é da alta liderança. E aí o programa de compliance, que é o conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade que a lei traz, e ela trouxe muito dessas leis que já haviam, né, a americana e a inglesa, e foi feita uma lei assim muito parruda no Brasil, né? Não é uma lei, né? Eles copiaram e colaram, né? Porque não foi feita com a cabeça dos nossos legisladores, mas ela vem amadurecida, e aí a gente usa esse programa, esses pilares que a gente vai conversar aqui hoje, para fazer esse conjunto de mecanismos para mitigar esses riscos todos da organização. Quando todos os pilares são organizados e implementados na empresa, é chamada efetividade do programa de compliance. Por isso que eu trouxe aqui essa palavrinha. A efetividade de um programa de compliance, ela é muito importante. Não adianta você ter um código de conduta e só. E falar, eu tenho um programa de compliance porque eu tenho um código de conduta. O código de conduta sozinho não faz nada, né? Ou tem um canal de denúncia. Sem código de conduta, não adianta para nada. E assim por diante. Então, e nada adianta fazer sem ter um mapa de riscos. Aliás, é o primeiro pilar que se fala na lei. O primeiro pilar de toda organização, e aí eu vou falar um pouquinho também de outras leis que falam de porte, né? Alguns podem estar pensando, pô, mas isso tem a ver comigo, eu sou pequenininha. Mas eles têm uma legislação com relação ao porte, sim, pequeno porte, só que os mapeamento de riscos, ele é para todo mundo, o código de conduta é para todo mundo, e aqui eu vou trazer para vocês o que é para todo mundo, o que não é,
para que vocês possam entender. Mas existe uma lógica para isso aí tudo acontecer. E, por fim, se isso que é mais legal, se comprovar essa efetividade do programa de compliance, imagina a empresa ou uma organização foi pega e os dirigentes não sabiam o que está acontecendo, mas pegaram. E aí ele comprova que tem o programa e que tem essa efetividade, aí atenua a responsabilidade objetiva e a multa. Então, é muito importante para os dirigentes ter esse programa efetivo, com efetividade implementada para provar lá na frente, vai que acontece alguma coisa, tá? Isso, quando chega, né, e bate aí em 2015 no mercado, eu trabalhei em empresas de grande porte, inclusive, na época. Vocês acham que isso daí tudo acontece, aí implementa em quanto tempo numa empresa? Que tem centenas de funcionários, áreas estruturadas, vocês acham que isso aqui implementa em quanto tempo? Eu não estou te ouvindo, quem está falando? Está todo mundo mudo ou não estão me ouvindo? Não, a gente está ouvindo, mas eu não sei responder. Eu acredito que demore muito tempo, até você fazer treinamentos com todas as equipes de todas as áreas, você estruturar isso, você implementar e você fazer de fato acontecer. Nossa, empresas grandes com muita gente, deve ter um período aí de, sei lá, uns 5 anos de adaptação, não sei, a depender da quantidade de funcionários e de núcleos que tem dentro de uma empresa. Exatamente. A empresa que eu estava era uma farmacêutica, por exemplo, e eu também, antes de estar nessa empresa, eu trabalhei como consultora na rede Unietos, e então eu conseguia, né, ouvir as dores de empresas lá na rede do Etos, na temática do compliance. Então, eu era consultora em compliance na rede Unietos, nessa época também. Logo que nasceu, eu fiquei encantada com a legislação, porque por conta dessa história toda e porque eu sei do quão prejudicial é a corrupção, né, em qualquer lugar. E assim, são 3 a 5 anos. 3 a 5 anos. Só para mapear riscos é 1 ano. Só para mapear riscos. E aí, fazer o assessment era governança, risco e compliance, depois virou ESG-GRC, com a entrada da KPMG, e para poder trazer o mapeamento de riscos rapidamente para o terceiro setor, porque senão o terceiro setor não ia sair do lugar. O mapa de riscos é o principal pilar para tudo começar, né? Quer dizer, o principal mesmo é o turn of the top, que é o que se fala, né? Que é se a alta liderança não quiser, não implementa. Se a alta liderança não quiser, não implementa. Se ela quer, primeira coisa, mapear riscos. Depois que mapeia os riscos e entende a situação da organização, e começa código de conduta e assim vai, né? Inclusive, tá, vários materiais aqui também, lá no final para vocês, de até compliance no terceiro setor, que eu peguei lá da OAB e tudo mais, que fala, tudo, sempre fala as mesmas coisas, porque traz da legislação, né? Tá? O programa de compliance, o decreto que nasceu em 2015, ele foi regulamentado novamente em 2022, lá com o Bolsonaro, e ele não mudou muito, mas ele substituiu o decreto de 2015, nesse de 2022. O que é mais importante para vocês terem em mente, se o programa não tiver essas 3 palavrinhas, prevenir, detectar e sanar,
um ciclo, assim, algo que consiga prevenir, detectar, sanar o tempo todo e melhoria contínua, né, nos processos e controles das organizações, você não tem efetividade. E, e isso tudo fomenta uma cultura de integridade no ambiente organizacional. Então, é uma lei que gera uma mudança de consciência das pessoas, né? E isso é muito forte com o pilar de treinamento. Por isso que é algo que tem que estar, além de estar formalizado, e tem que estar sendo treinado continuamente para que todos para ser algo vivo, né? Que é muito importante. E aí, eu trouxe esse parágrafo único desse artigo 56, que ele fala aplicado e atualizado de acordo com as características de riscos atuais da atividade de cada pessoa jurídica. Então, tem que olhar o porte da organização, o ambiente onde a organização está inserida. Então, o terceiro setor é a organização. A Célia comenta que está numa cidade que tem corrupção, ela já sabe. Então, são riscos do contexto de cada um, né? O contexto externo, né? E também teu com relação aos conselheiros atuais. Então, o programa ele tem que ser estruturado e revisitado continuamente, olhando as características e riscos atuais das atividades de cada organização, tá? Então, quando a gente fala aqui na Engaja Brasil do mapeamento de risco, que a gente traz é algo para dar o pontapé inicial, para, a partir disso, trabalhar riscos olhando o contexto de cada organização, tá? E aí, para a quem se aplica? A legislação ela é bem clara, ela é aplicada a todas as organizações, empresas, da sociedade simples e tal, e aí fala no parágrafo único quaisquer fundações e associações, então está falando do terceiro setor, assim, explicitamente. Não adianta dizer, não, mas o terceiro setor está fora dessa, não está, não. E, inclusive, teve várias leis estaduais depois da lei de 2013 e do decreto de 2015, de lá para cá, nesses 10 anos, várias leis estaduais, Rio de Janeiro, Brasília, enfim, depois posso até atualizar a lista, não está aqui na apresentação. Eles regulamentaram no Estado, trazendo a compra, né, ou seja, as licitações, e aí entra também as contratações com o terceiro setor, desde que a organização tenha programa de integridade implementado. Não sei se alguém aqui já experimentou do próprio governo isso que eu estou falando, de ter que ter o programa de integridade para apresentar para o governo, para poder atuar junto ao órgão público. Tem alguém aí? Não? Alguém aqui trabalha com o governo? Sim. E nunca precisou... Você é de Minas? Não, a sede é Rio. Rio e São Paulo, né? A sede é Rio e tem um projeto em São Paulo. Prefeitura. Não pediram programa de compliance ou integridade para vocês? Na época, não. Nossa, e Rio de Janeiro tem a lei anticorrupção lá. Curioso, né? A aplicação da lei tá assim, mas é isso. Tem várias leis estaduais que são espelho dessa federal e que estão aplicando nas compras e aquisições no Estado. Ah, tá. Não, porque o nosso contrato é municipal, não é estadual. Mas enfim, também não deve ser muito diferente, né? Então, talvez o município teria que ter o decreto dele e não fez. E se aplica também às organizações de micro e pequeno porte. Aqui tem a portaria conjunta da CGU, também nasceu em 2015,
ela traz aí um recorte dos pilares que tem que ficar para organizações de micro e pequeno porte. Essa portaria que também está lá no final, o link para vocês poderem baixar. Eu tenho uma crítica com relação a essa portaria, né? Porque como tem que ter os 3 verbos, prevenir, detectar e sanar, ela tem prevenir, mas não tem, tem o sanar, mas não tem o detectar. Então, ela não pôs um código um canal de denúncia, por exemplo, como obrigatório. E existem várias críticas com relação a esse ponto dessa portaria conjunta da CGU, porque nem que seja uma caixa, organização pequenininha, né, nem que seja uma caixa de papelão que garanta o anonimato, porque o anonimato é importante, mas faltou ali na portaria, tá? Os benefícios para quem adota um programa de integridade, né? Pensando no terceiro setor, é uma ferramenta que melhora o teu olhar com relação às regras da organização e reduz as vulnerabilidades. Então, vai primeiro te beneficiar, depois vai, além disso, te dar mais credibilidade junto a parceiros, podendo aumentar a captação de recursos e, o que é muito importante, previne fraudes e padroniza muitos processos e procedimentos aí da organização, porque acaba tendo que formalizar muita coisa que está no informal. Então, não é à toa que lá no questionário vocês olham muita coisa que a gente está trazendo. Vocês têm informal isso? Aí você diz que tem informal. Legal. Se você já tem o informal, é só formalizar. Aí sobe lá na maturidade quando formaliza o que tem no informal. E isso é uma provocação boa, né? Que a própria legislação também traz para que seja formalizado e quando você formaliza, você acaba melhorando o processo, otimizando e muitas vezes até padronizando. Ele mitiga riscos jurídicos, políticos e reputacionais, né? Porque você começa a entrar naqueles pilares e promove a sustentabilidade da organização. Sustentabilidade, porque é uma coisa que puxa a outra, né? Se aumenta a credibilidade, aumenta a confiança, pode gerar mais captação de recursos. Então, não é pensando numa organização que faz tudo certo, não é uma mudança radical, certo? Agora, imagina uma Odebrecht, ou várias empresas que a gente viu que faziam tudo errado, né? Até a Célia comentou que a gente trabalhou lá atrás e na nossa área lá atrás, telecomunicações, o setor público, existia muita corrupção. E aí a mudança é muito forte. Uma outra coisa, só para vocês saberem, que eu ouvia muito lá no Ethos, desde 2015 eu trabalhei alguns anos lá, as mudanças eram por segmento, porque senão é desleal a concorrência. Se uma empresa adota a lei anticorrupção e todo o setor, os concorrentes dela não adotarem, ela vai ficar totalmente, ela vai sair né, do negócio e fale. Então, olha como é estrutural a mudança, não é? A auto-administração precisa fazer? Precisa. A lei impulsionou isso tudo? Impulsionou. O Ethos, se você for ver, o Odebrecht está lá. Vários que faziam corrupção, estavam lá na Lava Jato, procuraram lá o Ethos para trabalhar conjuntamente com seus concorrentes para que juntos colocassem de pé a lei anticorrupção. Alguém queria falar aqui? Alguém? Alguém? Não? Não. Vocês entendem? Porque acaba sendo desleal olhando se uma empresa faz e todos os seus concorrentes não fizerem. Porque uma coisa também está nessa lei, não está como obrigatório fazer. Faz se você quiser, né? Mas se você não quiser, você pode perder esses benefícios. Então, você tem benefícios se você fizer.
mas se você não fizesse, continua como está, né? Então, muitas empresas deixaram como está, não fizeram ou fizeram depois. E até a última empresa que eu fui trabalhar, que é multinacional, eu entrei em 2020, ela virou multinacional quando eu entrei, francesa. Ela não tinha o programa de compliance, eu tive que ajudá-los a implementar, porque a França mandou implementar, né? Então, era uma empresa de médio porte e que não via motivo de fazer isso. Não que fizesse corrupção, até porque eles vendiam para a empresa, não vende para o governo. E aí entra também uma outra chavinha nessa história. Nem todas as empresas entenderam que independe se você não vende para governo, é importante ter o programa implementado por causa da sua cadeia de valor e também por causa dos seus clientes, né? Você está inserido numa cadeia, né? Você tem os seus fornecedores e tem os seus clientes. E esses clientes podem colocar o programa de integridade e querer que você, enquanto fornecedora, ou a organização, enquanto parceira dessas empresas, tenha o programa de integridade colocado. Então, não é só para as organizações que vendem ou que parcerizam com o setor público. Então, a parcerização com as empresas é muito vantajoso. Então, você já sai na frente. Não é obrigatório? Não é obrigatório, mas você sai na frente para poder fechar parcerias com empresas que estão que estão com o programa de integridade implementado. Houve bastante avanço nessa agenda com as empresas, muito avanço, eu acompanho muito o Ethos, e, de fato, né, em 10 anos eu vi muito avanço, só não vi nesses números que a gente mostrou agora sobre a transparência internacional. Mas houve bastante avanço, sim, muitas empresas colocando e puxando pela sua cadeia de valor para colocarem também, tá? E terceiro setor está sendo puxado junto. E aí é uma mudança de procedimentos, comportamentos e alguns paradigmas. Se a organização já está fazendo tudo certo, a mudança mais forte é formalizar tudo, treinar e ter isso tudo formalizado. Então, não é uma coisa, nem um bicho de 7 cabeças, só para adiantar aqui para vocês. Até aqui tudo bem? Sim. Beleza. Então, só para entender um pouco esse programa de integridade, que nós vamos daqui a pouco entrar nos pilares, mas deixar claro que todas as organizações recebem as interferências, né, as influências internas e externas. As externas é a legislação que ela está inserida. Se for uma organização de meio ambiente, ela vai ter alguma regulamentação específica de meio ambiente. Se tiver funcionários acima de 100 colaboradores, começa a entrar em outras legislações trabalhistas, que tem que olhar, né? E se não atender a legislação, corre risco, né? E as internas olhando para a cultura, para os valores, aí entra o código de ética, os processos, os procedimentos que são feitos e produzidos pela própria organização. Então, essas regras que cada organização coloca dentro do seu contexto e da cultura que nasce lá dos dirigentes, né? Os valores vêm de cima para baixo, óbvio. Essas influências internas formalizadas também entra como algo que tem que ser olhado e implementado e monitorado nesses programas de integridade. Beleza? Então, os pilares são, na verdade, são 15 que a legislação traz, mas dá para a gente focar em 9. 9 porque também tem o suporte da alta administração, que é o primeiro, que eu coloco aqui até no centro, e depois mostrando em vermelho prevenir, detectar e sanar. Esse é o completo. Então, organizações de maior porte têm que olhar
todos esses daqui. As de menor porte, eu vou um por um daqui a pouco para vocês verem, entenderem quando que a organização tem que se atentar ou não, tá? Mas essa é a ideia. Então, começa com o suporte da auto-administração e inicia na avaliação de riscos, e aí vai girando aí da direita para a esquerda, né? Depois código de conduta, controles internos, e vai organizando. Tem muita coisa pronta? Tem, aí então vai só formalizando, né? Não é só porque demora anos mesmo, é uma coisa demorada, mas tem que fazer um passo, um pouquinho de tem que ter um cronograma, pessoas da liderança envolvida, no mapeamento de riscos, se possível, mais pessoas envolvidas, porque ele é o coração de tudo. Eu sou um mapa de riscos. Inclusive, a gente vai falar só de riscos numa outra palestra, porque a questão de riscos ele é bem complexa e forte para olhar. E aí, falando um por um, o suporte da alta administração, que se fala turn of the top, né? O tom vem de cima. Se a alta liderança, né, o dono da empresa, ou a diretoria da organização não fizer, nem começa. Não vai adiantar, né? Não adianta mesmo que, se fizer, vai ser compliance, o programa que fala greenwash, né? Ele não vai ser efetivo, né? Porque se também a alta liderança quiser fazer algo só pro forma, porque estão mandando fazer, os colaboradores sabem disso. E aí não vai dar ruim. E não vai ter efetividade nenhuma, e os riscos vão continuar, e o problema vai continuar, e vai ter problema lá na frente. Um dia o sol vai nascer quadrado, né? E uma outra coisa que fala é walk the talk, que é a liderança pelo exemplo, que é isso daí. Então, o tom vem de cima? Vem de cima, mas se você não der o exemplo, não vai ficar de pé, né? Então, resumindo, nesse pilar, o que a legislação traz forte é isso, e ele é a primeira caixinha do prevenir, tá bom? Então, sem o comprometimento real da alta direção, nem adianta começar. Beleza? A avaliação de riscos, que é a seguinte, até antes do código de conduta, mas a maioria começa com o código de conduta. Aqui eu trouxe umas perguntinhas bem provocativas, né? Para vocês começarem a se perguntar exatamente assim. Então, em qual aspecto uma organização está vulnerável e precisa se proteger? Uma pergunta aberta. Existe a possibilidade de um funcionário tenha atitudes antiéticas, se a organização tiver colaboradores, é claro, com oferecer ou pagar propina? Então, existe essa possibilidade dentro dos controles da organização? Será que a minha organização já cometeu ou cometerá fraude em licitação? Licitação ou convênio, né, do terceiro setor? E a organização tem condição de cumprir com orçamentos e os acordos, né? Então, manter o que foi combinado. E conheço bem meus funcionários e meus parceiros de negócio. Aí, parceiros de negócio, quem doa dinheiro para a organização, e os fornecedores parceiros do seu negócio. Então, é importante elaborar essa lista de riscos envolvendo todas as áreas, né? E, se possível, o máximo de funcionários, se a organização tiver bastante funcionário, é importante o envolvimento. Por isso que durava anos nas empresas, que empresas centenas de funcionários, né? Beleza? Até aqui? Aí os principais riscos, que eu só, para a gente vir um pouquinho mais para a prática, de corrupção no terceiro setor. O primeiro, assim, que eu trouxe é uso de recursos para fins ilícitos, que é bem a lavagem de dinheiro,
daquela lei de 98, que depois foi reatualizada com uma lei de 2012. É bem importante a organização entender a origem da procedência do recurso, né? Não é porque está recebendo a doação, né, recursos altos. Eu lembro a Jaqueline que está aqui, né, Jaqueline? Uma vez a gente fez um trabalho lá na organização dela que eu Isso quase sim. recebia era 1 milhão, alguma coisa assim, um valor alto, né? Você teve que É, negar. Exato. isso. É. E eu lembro desse seu caso. E, e realmente, eu vou falar um outro caso que aconteceu com a gente da Engaja Brasil mês passado. Um deputado conheceu a Engaja Brasil, pediu reunião, aí eu fui, mas sabendo, fui para ver o que ia dar. Aí ele queria colocar empresas na Engaja Brasil e ele mandava a empresa colocar dinheiro na minha conta. Eu falei, não, não vai dar certo, não quero isso. Qual é a procedência desse recurso? E nem vou falar o deputado, porque o negócio foi muito triste. Porque ele viu que, nossa, ele queria colocar milhares de organizações dentro da Engaja Brasil, tudo de São Paulo, para fazer o nome dele, porque vai ter eleição no que vem. Então, não é porque a gente, né, é uma organização sem fins lucrativos que a gente tem que saber falar não, viu, gente? Tem Ó, mesmo, porque senão acaba com tudo. Cris, eu venho de um meio político, né? Assim, na verdade, eu estava patrocinada e fui patrocinada por longos anos, 10 anos, pelo Conselho Federal de Enfermagem. E nos últimos anos eu fui pressionada para aderir à política do COFEM, dos CORENs, que eu agradeço, assim, os anjos nasceu disso, mas existiu uma pressão para que eu apoiasse candidatas, né, e candidatos, que a enfermagem busca isso, busca entrar dentro do legislativo. E eu neguei. Depois que eu neguei, 2 meses depois, meu suporte financeiro foi, digamos, finalizado. E uma reflexão que eu venho fazendo nesse último momento, que você sabe que você é uma consultora nossa, assim, que trouxe para a gente muita gestão, governança, a questão da transparência, e já são quase 10 anos, né, de nossa relação. A sua competência, quando eu pensei em ficar na Engaja e ver o Engaja crescendo, eu fiquei pensando quanto isso é importante para o Brasil mesmo. Por isso que o nome é Engaja Brasil, para que a gente possa saber dizer não. Porque, assim, o que mais tem, eu sou assediada direto, deputado querendo conhecer o programa, prefeitura, vereador, empresários que têm pontes com políticos e que ligam e dizem, olha, eu tenho um deputado que quer investir, eles falam logo assim, milhões. Aí eu nunca vou, porque eu já sei o que é. E aí eu sempre recuo, eu sempre falo, muito obrigada, mas nós vamos, porque eu vou partir para a questão mais de patrocínio mesmo, via editais e vendas, né, produto social, para poder manter a minha ONG, porque eu realmente não quero participar desse processo, né, de ter Esse é o recurso, último, ter recurso e ter esse é o problema. último, esse é o último ponto aqui da lista, a captação de recursos com contrapartidas ilícitas. Então, é isso que você está falando, né? É, Então, a gente tem que... A vulnerabilidade é doações condicionadas a favorecimentos políticos ou contratos futuros. Ou assim, você acaba ficando amarrada a alguma coisa no futuro. Então, a recomendação é rejeitar mesmo. Rejeitar o recurso e, se possível, na hora ali, né? Bom, aqui tem uma lista, né, de vários, já são 17 e 14, de possíveis riscos com vulnerabilidades e recomendações de atuação, que eu estou trazendo, vocês depois podem dar uma lida, mas é bem isso, eu acho que em algum momento aconteceu ou vai acontecer na organização de vocês. Porque o terceiro setor é bombardeado pelo governo, e é o governo que vem
mais fortemente com a corrupção ainda no Brasil, né? As empresas já estão com esses programas de compliance implementados, já tem uma cultura mais avançada. Beleza? Aí o código de conduta, que é o próximo pilar, é basicamente os valores, né, da organização, os comportamentos, as posturas que a alta liderança quer que os colaboradores tenham com relação ao que eles fazem em nome da organização. Então, é muito importante ter um código de conduta. Não acho que vocês têm que copiar e colar de nenhuma código que já existe, é olhar para a organização de vocês, de novo, para aquele contexto de riscos que vocês estão inseridos, e aí sim, pensa no código de conduta da organização. Mas o que sempre vai ter que ter? Quais são os valores da organização? Então, algo que é bem importante para disseminar internamente e com todas as partes relacionadas, tá? Tem muitas empresas que colocam no código de conduta também tipo, os parceiros mais fortes da organização, eles também trazem um bloco para falar do código de conduta relacionado aos terceiros, né, que são mais fortes, e até fazem eles assinarem que leram tipo um termo, né? Que leu o código e que concorda com o código. Porque senão depois fala que ninguém avisou, não sabia que existia essa regra, e aí vem a impunidade também com relação a tudo que está escrito. Uma coisa que é bem importante aqui no Código de Conduta é dizer o que pode fazer, o que não pode fazer. Deixar claro que não pode fazer, né? Porque o que não pode fazer é que depois você vai conseguir, de forma bem objetiva, fazer a investigação e, feita a investigação, poder fazer alguma, né, se tiver que desligar a pessoa ou alguma outra ação para que caiba por conta da pessoa ter feito alguma coisa que não podia fazer, em nome da organização. Beleza? Controles internos, ele está ligado aos registros contábeis, mas também aos procedimentos, aos processos e controles, né? Eles andam muito juntos em tudo que a organização faz, com relação aos recursos financeiros e humanos também, mas principalmente ao financeiro, né? Compra, venda, a captação de recursos, então tem que olhar as políticas existentes na organização e estar dentro dos registros, dos princípios contábeis normalmente aceitos no Brasil. No caso do terceiro setor, entra muito forte o trabalho voluntário, que até hoje a gente ainda vê que as organizações colocam, né, voluntários para dentro e esquecem de que tem que formalizar isso daí. E tem muitos ainda conseguindo ação trabalhista, fazendo ter vínculo, ou pior, né, até formalizam, né, tem organização que formaliza o voluntário, e depois que ele começa a atuar, começa a dar a regra, o horário, mostra a subordinação, e aí faz tudo errado do que está na formalização. Também não dá certo, pessoal. Então, o trabalho voluntário, eu acho que aqui, para o terceiro setor, é um ponto de atenção e entra em controles internos também, tá bom? Treinamentos, tudo que foi formalizado, o código que foi formalizado, enfim, as políticas e procedimentos formalizados, aí você vai ter que divulgar, colocar as pessoas certas com os seus devidos treinamentos. Isso é o pilar do treinamento, né? E o treinamento não é uma vez só, é um treinamento contínuo, e aí aqui tem uma questão na efetividade do programa de compliance, que
no final de cada treinamento, tem uma prática que é fazer uma avaliação se a pessoa entendeu de fato o que foi passado no treinamento. E essa avaliação do final de cada treinamento, até principalmente do código de conduta, você entra nas empresas, qualquer colaborador tem que fazer o treinamento do código de conduta, é online, nessas ferramentas online, esses treinamentos, e no final do treinamento, que a pessoa tem que ler, tem que ver vídeo, chega no final, faz a prova, faz uma prova, e tem que ser, a prova tem que estar formalizada e guardada na área lá de compliance, porque o dia que precisar vai mostrar a efetividade do programa de compliance por isso. Então, eu acho que lá nas nossas questões com vocês também a gente fala alguma coisa nesse sentido, né? Quando fala lá dos treinamentos, de se guardou o treinamento, a evidência do treinamento é por isso, né? Não adianta, eu treinei, mas tem que ter evidência. É por conta desse pilar que está lá no programa de integridade na lei, tá bom? Para resguardar a efetividade do programa de compliance, de integridade. Beleza? Aí a gente entra naquela esfera da detecção, porque a gente estava até agora na prevenção. Vocês viram, né? Como é o carrossel lá. Então, fez o levantamento dos riscos, a alta liderança ajudou a fortalecer o programa de integridade com todos os colaboradores, aí faz o código de conduta, e aí faz os controles internos com processos e políticas e procedimentos, aí faz o treinamento. Depois, a gente vai, esse daqui, que é o olhar da cadeia de valor, que as empresas olham muito, aqui é o terceiro setor também, aqui vocês já são olhados pelas empresas que têm o compliance, mas é um pilar pouco usado no terceiro setor para seus fornecedores. E como a portaria conjunta da CGU não obriga empresas de pequeno porte a fazer esse pilar, organizações de pequeno porte também acabam indo nessa mesma toada. Cris, qual o valor mesmo de pequeno porte, por gentileza, para ONGs? Não tem. Não tem? Não tem. A gente teve que bolar a gente bolou, né, o porte, porque a gente não existe no Brasil, pequeno porte para terceiro setor. Então, qual o valor que vocês bolam? Então, tá lá, a gente usou um valor, não sei se, não vou lembrar agora. Foi 4 Na milhões, nossa não? tabela é 4 milhões e 4 milhões, 900. por aí. Isso. Eu lembro da tabela. Lembro. Pronto, Então, obrigada. esse é o valor das empresas, e a gente usou lá também, e é o mesmo valor que se usa em algumas leis do terceiro setor, quando entra auditoria, quando existe outras questões aí específicas de legislação do terceiro setor, também usa aquele valor. Então, a gestão de terceiros, que é olhar a cadeia de valor, as ONGs não precisam, de pequeno porte, as empresas não precisam olhar. Mas aqui entra uma coisa que eu acho bem interessante de contextualizar, tentei fazer, esse gráfico é meu, tá, gente? Tentei fazer para explicar um pouquinho para vocês o que acontece com a lei, né? Então, o principal da legislação é a corrupção com o governo, tá certo? E aí, se tem uma empresa de infraestrutura que vende direto para o governo, ela com certeza tem que se resguardar com o programa de integridade implementada na sua empresa. E uma empresa de varejo que não vende para o governo, vende para o consumidor final, por que ela também tem que fazer programa de compliance? Por exemplo, um Carrefour da vida, né? Eles não vendem para o governo. Teoricamente, não vai ter corrupção, né? Mas a cadeia de valor deles, ou seja, os terceiros e até as organizações que eles apoiam, os parceiros, vendem para o governo. E aí que entra
a legislação, ela traz essa percepção, e que a gente se baseou na lei britânica, né? E aí, isso se chama cadeia de valor, que é os terceiros que estão ligados àquela empresa. Então, se o terceiro tem ligação com o governo, e aí entra a preocupação. Então, lá na lei, quando na própria legislação, ele fala em diligências apropriadas baseadas em riscos. E aí fala em realização e supervisão de patrocínios e doações para o terceiro setor. Então, ele deixou bem claro na legislação que as empresas devem fazer due diligence, que se chama due diligence, o processo com terceiros, né? Esse procedimento de due diligence para o patrocínios e doações que eles realizarem com o terceiro setor. Porque o terceiro setor é muito bombardeado pelo governo, a gente acabou de falar, e muito possivelmente tem ligação com o governo. Então, pela natureza do terceiro setor ser um braço social, e a empresa entra com algum projeto de patrocínio ou doação, ela tem que olhar a organização. Por isso que quanto mais transparente a organização for, com prestação de contas, ter programa de integridade implementado, você vai só tendo a credibilidade e a tranquilidade dos seus parceiros. É bem importante. Beleza? Um procedimento que as empresas fazem é consultar o CEPIM. O CEPIM é o Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos, que estiverem impedidas de vender para o governo. Então, o governo, quando qualquer organização fez teve algum problema de prestação de contas com o governo, ou até corrupção com o governo, entra lá no CEPIM. E aí tem uma lista de organizações que estão nessa lista de impedidas em trabalhar com o governo. Aí é público, as empresas vão consultar. Isso é praxe para as empresas que têm programa de compliance implementado. Vocês já viram falar no CEPIM? Todo mundo? Não? Não. Sim. Isso é legal de saber mesmo. O sétimo pilar é o canal de denúncia, né? Que é o que eu entendo que devia ser obrigatório para as pequenas, porte. E aí a gente... Eu coloquei aqui uma tabelinha. Ele pede no decreto a formalização de um canal de denúncia, tem que ter o anonimato, tem que garantir o anonimato para quem está denunciando, e o processo também tem que ser bem claro, né? Até denunciou e depois da investigação retornar para o denunciante, mesmo não sabendo quem é o denunciante. Por isso que canal de denúncia tem sistema para isso, e tem sistema que garante tudo isso daí mesmo. E no caso de, na portaria, que não trouxe, eu estou colocando para ter um canal simples, mas que garanta o anonimato, né? Uma recomendação mesmo da gente, porque senão você não vai ter a detecção e não vai saber nunca o que pode estar acontecendo com a sua organização. Então, é bem importante ter um canal de denúncia garantindo anonimato, tá? A investigação interna, ela é mais forte, né, para as empresas, tem auditoria interna e tem uma série de coisas para essa investigação, para caminhar a investigação interna, e ela não é obrigada para empresas de porte menor. Mas o que fala na portaria é para ter uma ação imediata do responsável ao detectar um problema, né? Por ser pequeno, e detectou um problema, tenta corrigir já e formalizar, mesmo não tendo o pilar investigação interna, tá bom? E o último pilar, que é a auditoria interna, externa, enfim, aqui entra a monitoria contínua
E, no caso, a revisão dos processos sempre são considerados uma monitoria contínua. Então, quando você levanta os riscos, que é o primeiro pilar, levanta os riscos e não monitora os riscos, você levantou para nada, né? Então, por isso que você levantou os riscos, você tem que ter ele ativo dentro da sua organização, lá nos processos, e monitorando constantemente se você está mitigando os riscos lá nos processos para chegar nesse pilar aqui de revisão e melhoria contínua, poder atuar. Tá? Essa é a ideia desse pilar. Beleza? Até aqui? Tudo bem? Tudo bem. Agora está acabando. As principais vulnerabilidades de corrupção no terceiro setor é mais mesmo um resumo. As vulnerabilidades estão principalmente na falta de controles internos, na pouca verificação de origem dos recursos e nas práticas informais de gestão, basicamente. Porque se muita coisa é feita na informalidade, não tem processos, né? Está tudo no informal, é onde mora a vulnerabilidade da organização, e a maioria está assim mesmo, né? Então, e a boa notícia é que os riscos podem ser mitigados com medidas bem alcançáveis aí, que olhar para o que vocês já realizam e implementar isso na prática, né? Implementar e formalizar isso daí, e trazendo o programa de integridade com a governança, né, da organização, olhando para os seus contextos de acordo com o porte, para colocar de pé um programa efetivo, né? Tá? E a mensagem final que eu acho que é bem conversa com o início lá da conversa, né, aqui, quando as organizações incorporam a cultura da integridade, elas não apenas protegem os seus projetos e recursos, mas também fortalecem a confiança da sociedade e dos investidores, que vai gerar mais captação de recursos, sem dúvida. Então, é um círculo vicioso, né? Menos corrupção, mais credibilidade, não que tenha corrupção, mas está mitigando corrupção se vier a ter, mais credibilidade e mais impacto social. Essa é a conta que fecha de verdade quando a gente fala em programa de compliance com uma governança estruturada para dar base a todos aqueles pilares. Vocês concordam? Alguém quer falar alguma coisa, algum comentário? Não? Então, as referências na declaração, vocês vão ler 3 páginas, a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 48, as legislações, a portaria conjunta lá para microempresa e pequeno porte, e a transparência internacional, e aqueles artigos sobre a minha indignação também, porque eu achei que tinha melhorado a corrupção no mundo, né? Basicamente, é isso que eu queria compartilhar um pouco com vocês. Espero que deu para passar aí, né, ainda macro, né, mas no pouco tempo que a gente tinha, dá para poder dar essa luz para vocês. Dúvidas? Só muito trabalho. Ô, Cris, deixa eu te perguntar uma coisa. A Engaja tem aí no programa, de repente, auxiliar as pequenas ONGs a criar mesmo esse, sei lá, talvez até dando referências para a gente criar porque esse é um processo, como você falou, longo, né, assim, é um passo a passo que a gente não tem conhecimento. Vocês têm algum material que a gente possa se espelhar para criar as nossas práticas
Assim como a gente já falou na outra de regulamento interno, né? Aí, de Outro repente, ter aí outro diagnóstico que você fez, ele é de acordo com o porte. E ele traz as recomendações para cada... Para cada tema que a gente avaliou lá, tem a recomendação para atuar. E aí a gente começou com essas palestras justamente para poder trocar e ouvir. E mais à frente a gente vai vir com a trilha de cursos da escola aberta, de acordo com o que você precisa, para poder te mostrar o que você vai lá pegar lá também. E mais à frente a gente pode ver modelos, mas não gosto muito de modelo, né? Modelo, cada uma dá para criar o teu e se espelhar em alguns que existem, né? Então, não sei se você estava querendo modelos para fazer alguma coisa, né? como eu já falei, né? Eu acho que modelo tem um monte. E assim, eu vou falar de mim, tá? Não sei se as outras ONGs têm essa questão. Mas eu acho que assim, tem muita coisa para você se espelhar. É difícil de você saber se você está usando um modelo mais adequado, por exemplo. Sabe? Eu tenho me espelhado muito na Engaja, no que você tem falado, no que você tem mostrado, né, para a gente criar todo o nosso modelo de gestão, o nosso... tudo que é gestão, tudo que envolve, né? Desde contabilidade, transparência, esses procedimentos. Então, assim, tá ok se você está me falando que está lá atrás, onde a gente fez essa verificação lá atrás, né, que já faz um tempinho, eu vou revisitar. Mas eu acho que a gente tinha que ter alguns caminhos, sim. Eu acho interessante. Você tem o chat GPT, você usa, você assina? Assino. Tá, então você vai, assim, eu vou te sugerir o que eu fiz, né? Tá. Eu coloquei que queria que ele atuasse como um especialista em terceiro setor e criasse para mim um código de conduta. E aí eu coloquei todos os objetivos e a questão da minha do meu ambiente, né? Por exemplo, eu sou um programa nacional. Eu mesmo estando no Nordeste, no Ceará, eu tenho uma abrangência nacional. Coloquei essas informações e ele montou um perfeito para mim. Então, assim, eu só fui excluindo coisas que eu ainda minha estrutura não tem suporte, porque tem muito isso de você não colocar coisas que você não vai fazer. Que é o advogado, o nosso advogado, ele é muito cauteloso. Ele fala, Jaque, não bota o que tu não pode. Porque o que tu não pode vai estar lá no papel, vai estar registrado em cartório, e quando vierem fazer a auditoria, vão cobrar exatamente o que você colocou que ia fazer. Então, assim, quando a Cris fez a consultoria, que aí eu não sei se ela faz mais, isso em pessoa física, né? Mas quando a Cris fez essa consultoria, ela também já tinha organizado para a gente toda essa parte, né? Que ela ficou 1 ano conosco. Então, assim, foi muita coisa que a gente pegou daquilo que ela desenhou e continuamos fazendo, seguindo o que foi determinado em 2015. Aí agora eu só uso mais o chat GPT e ele desenvolve bem legal, bota o nome já, bem legal. Tá ok. Obrigada pela dica. Não tem nada. Eu acho que ajudaria, sim, Célia. Mas fica para futuro, aos modelos com checklist. Eu acredito mais em checklist, porque vai ser algo que vai de acordo com o seu contexto, de cada um mesmo. Sim. Né? Mas tem coisas que eu acho que são básicas para todo mundo, né? São básicas para todo mundo, isso. Isso eu acho interessante, sim. Tem coisas que são básicas, né? Então, você não pode aceitar suborno, você não pode assinar um contrato sem lei, sei lá. Você não pode colocar o seu nome em qualquer, né? Fazer propaganda política que está no seu estatuto que você né? Então, tem coisas que são básicas, né? E que às vezes a gente não, sei lá, pela correria do dia a dia, você acaba não prestando atenção, ou acha que é uma pouca coisa a ser observada, e realmente não é, né? Pode te pegar lá na frente. Mas, assim, obrigada. Estou achando ótimo, estou gostando bastante de todas essas dicas. E obrigada, Jaqueline, de novo. De nada. E aí, o pessoal que está oculto estão aí? Eu não sei se está todo mundo aí. Está todo mundo. Deu para entender? Tem dúvida? Como é que está? Alessandra do Pode Crer. Lá. Não, achei muito legal. Eu acho
a gente aqui trabalha com várias instituições parceiras, né? Instituições muito pequenas e umas um pouco maiores, mas eu percebo que tem muito trabalho aí pela frente para fazer em cada uma delas, né? Mas é isso, achei muito interessante mais uma vez, né? E começar a trabalhar, né? Gostei da dica da Jaque, já anotei aqui no meu caderninho para dar um apoio aí pelo. Obrigada, Jaque. O ChatGPT, essas inteligência artificial, acho que ajuda em tudo mesmo, né? Mas tem que dar o contexto e saber o que, que você não vai te dar tiro no pé. Colocar o que você não pode fazer, é melhor nem colocar mesmo, né? Tô à disposição, viu, Alessandra? Obrigada, Jaque. E você, Cris, você continua dando esse tipo de consultoria que você deu para a Jaque? Como é que tá isso? Continua. Quiser, a gente conversa. Com pessoa física, né? Não como engaja. Ô, Cris, eu achei interessante quando você faz o link da governança com o programa de integridade. Porque conversa muito, Antônio. Muito. Eu acho que o programa ele te dá mais suporte como governança, né? Ele te dá, na prática, como é que a governança acontece, né? Exato. E a governança, ela vem antes, né? Toda a literatura da governança vem antes da legislação que começou, da lei de corrupção e tudo mais, que ganhou uma corpagem mais forte e abraça a governança. Na verdade, o grande guarda-chuva está na governança. O compliance faz parte da governança, né? E uma organização sem compliance também não tem governança forte, né, madura. Então, quando a gente fala em governança, risco e compliance, essas letrinhas GRC, governança, risco e compliance, isso daí não veio dessa lei, não é disso, isso é antigo, e é muito mais forte em auditoria, em contabilidade, porque meu berço é contábil, auditoria, né? A gente sabe que processos internos, controles internos conversam com os números do balanço, e se não conversar é porque o número está com problema. E então, foi um senhor que está com a Jaqueline, quase ela fechou o anjo da enfermagem, porque a contabilidade não falava nada com a operação dela. E não é só a ONG, em processo de due diligence que eu já fiz, a empresa, tem empresas que não vale nada, não vale nada. A última que eu fiz, que a empresa que eu trabalhava, né, eu era diretora numa farmacêutica, eles queriam comprar uma de alimento. Iam comprar por 20 milhões. Aí eu fui fazer o trabalho de 2 dias, voltei com as evidências e falei para o dono, se você comprar, você vai colocar esse dinheiro no ralo, você vai ter de dívida mais, um valor maior que 20 milhões. E aí ele não comprou, e nem o dono da empresa sabia que estava na situação que está. É muito delicado. A contabilidade, ela ela se ela não está integrada com os processos e controles da organização, ela tem problema. E como é muito contabilidade terceirizada, né? Muito, a maior parte é terceirizada, você deixa para depois a contabilidade. Você vai fazendo o seu dia a dia, deixa para depois e aí tem problema. Mas aí tem o papel do Conselho Fiscal, né? Mas o Conselho Fiscal vai, se ele for atuante trimestralmente, fazendo reunião, beleza, mas se for uma vez por ano, e se a sua contabilidade é uma vez por ano também, não tem auditoria, você começa a ter riscos altos, né? Sim. Um problema. A Jaqueline teve que fazer vários financiamentos, porque a ONG dela ia falir, né? Jaqueline. Exatamente. Deu muita dó mesmo, porque o contador achava que era uma ONG, ONG não precisa fazer Exatamente.
muitos controles, né? Só que não. E ela tinha que prestar conta com dinheiro público, né? Prestação de contas com o setor público. E todo ano a gente, tipo, quando a Cris chegou, a gente ia devolver, todo ano a gente estava devolvendo dinheiro, achando lindo isso, tipo, estamos devendo 30, 40 mil reais, e achava legal porque estava tendo saldo. E aí, quando a Cris veio e trouxe toda a visão, né, do entendimento do que ela tem, uma expertise, aí ela falou: não, vocês não podem ficar devolvendo, porque no próximo ano, se vocês pedirem, eles vão dizer: não, vocês estão devolvendo, então tem que usar, e tem que usar corretamente. Aí, quando ela puxou toda a parte, ela fez uma série histórica, né? Foi em 2015 isso, e Os Anjos já existiam há 15 anos. Ela puxou mais ou menos o máximo possível, acho que foi uns 5, 7 anos. Ela puxou tudo e a gente chegou a um valor bem alto, acho que é 70 mil, não lembro, mas tive que parcelar. E a gente ia devolver nesse ano 32 mil. E só não devolvemos porque a Cris identificou o erro e nós pagamos, né? E não houve mais devolução. Ou seja, a gente estava ficando todo ano, né, com a dívida que não era dívida, que podia ser pago, mas os contadores aqui não sabiam o que era ONG, né? Eu estou no interior do Nordeste, então, assim, foi muito legal, ao mesmo tempo foi bem desafiador mesmo. Desculpa perguntar, mas você está falando de dinheiro público que você pegava, ou de projetos, ou Não, prestação de isso contas? Nós participávamos de uma licitação do Conselho Federal de Enfermagem para ofertar um programa de voluntariado. E eles terceirizavam com a gente. Então, a gente participava do edital e ganhava praticamente todos os anos, porque era um objeto muito específico. Então, não tinha ONGs dentro da enfermagem com a expertise nossa para concorrer. Então, sempre era uma licitação que que a minha ONG participava. Eram contratos anuais ou bianuais, e esse recurso vinha a cada 3 meses. Aí eu prestava conta a cada 3 meses. Mas o que a Cris falou é muito pertinente, porque assim, tem um problema em relação à questão do Conselho Fiscal, porque o Conselho Fiscal nosso ele atuava anualmente ou semestralmente. E aí, quando pega as coisas elas precisam ser vistas, pessoal, na hora. Mas foi o que eu aprendi com a Cris, na hora, porque na hora você identifica, aí você resolve e zera aquele problema, porque depois ele vira uma bola de neve, aí gira um montante financeiro e você acaba se prejudicando. Então, Conselho Fiscal, assim, a gente não é garantia para nós, né? Assim, a experiência nossa. A gente vai mais para a contabilidade e o administrativo financeiro. Aí, esse Conselho Federal de Enfermagem, ele tinha práticas governamentais do primeiro setor, né? Que é o governo. Então, nós começamos a trabalhar desde aquela época igual a eles. A gente tem um setor de controle interno, a gente a gente tem reunião de diretoria, aí tem as ordens executivas, e isso tudo foi a partir disso. Eu estou falando muito da crise, porque eu não tenho como eu fugir, né? O nosso estatuto foi alterado com ela, e a partir desse momento nós passamos a utilizar ferramentas administrativas muito similares aos órgãos públicos. E isso ajudou bastante a gente a crescer. Então, por exemplo, a gente tem ordem executiva, ordem diretiva, a gente tem uns protocolos internos e é bem legal. O Antônio quer falar, mas o problema ali da Jaque foi também que o advogado, o contador não registrava muitos tributos que eram devidos, e por anos. E aí, quando eu acabei puxando essa capivara toda dela, né, e vi que não tinha sido registrada, aí o COFEN do outro lado cobrando. O COFEN, que é o doador, né, o patrocinador, cobrando, o comprador não tinha o que dar, fazendo tudo errado. A gente teve que, né, declarar esses tributos e parcelar. E foi o maior parcelamento, né, Jaque? Porque, e senão ela tinha que fechar. Foi Teria que fechar 74 mil a reais. organização. 74 mil reais que a gente teve que pagar aí as parcelas. Foi complicado. Mas deu certo. Eu ia falar, Cris, que a gente aqui, nossa experiência, a gente tem um contador que é específico com experiência em terceiro setor.
A gente já teve problemas com contadores anteriores que não tinham, classificavam errado, colocavam Exatamente. notas, gastos e entradas de recursos em classificações diferentes, não tinha experiência no terceiro setor. Então, para a gente foi uma mudança de... E caiu, né? Mas é isso mesmo, o contador tem que ser do terceiro setor, senão não melhor nem contratar, né? Ou Exato. tem muitos voluntários, contadores voluntários que acabam com a organização, né? Pode acabar com a Nossa. organização também. E a mesma coisa Devia estar na lista advogado, de né? riscos, lista de riscos de uma organização. Riscos altos. É. Riscos altos. Eu vou ter que desligar, que gente acabou a energia elétrica aqui, tá acabando tudo aqui, gente. Eu agradeço, vou ter que sair, tá bom? Eu ficaria por horas também com vocês. Vamos fazer uma Maravilhoso foto? Quem tiver o culto e quiser abrir, a gente faz a fotinho e eu estou à disposição. Vocês têm meu WhatsApp. Vou fazer a fotinho, então. Aí, pessoal. Obrigada. Eu compartilho agora o vídeo e o material para vocês terem também. Tá bom? Obrigada, gente. Parabéns. Obrigada.